Pessoal, o que você vai ouvir agora é grave. O que você vai ouvir agora não está passando na televisão. Se estivesse, o Brasil inteiro estaria em choque. O que Gustavo Gayer revelou expõe um esquema bilionário, envolve o alto escalão do poder e mostra como o sistema reage quando é ameaçado. Depois desse vídeo, você vai entender por que tanta gente quer que isso seja abafado. Assista até o final. Depois vou fazer uma análise ponto a ponto do que Gustavo Gayer falou. Vocês entenderam realmente o que aconteceu hoje? Porque senão, me dá alguns minutos que eu vou te explicar a gravidade da situação no Brasil. Ontem, nós tivemos uma operação policial da Polícia Federal, sob o comando do André Mendonça, que pegou o filho do Lula. Entenda isso. O filho do Lula está agora de forma documental, através de conversas do WhatsApp, com aquela amiga da esposa dele, a socialite, que basicamente admite que estava recebendo os 300 mil reais de mesada do Careca e repassando para o Lulinha. A Polícia Federal, com o André Mendonça, conseguiu pegar o senador do Lula, o vice-líder, o Everton Rocha, que é um dos operadores políticos do roubo dos velhinhos do INSS. Esse é o maior escândalo até agora, numa sequência de escândalos que não param de crescer. Então, ontem tem uma operação, tem documentos, foi tirado o sigilo, todo mundo agora sabe que o filho do Lula contribuiu e ajudou e operou junto com o roubo dos velhinhos, o filho do Lula. Sem falar que tem a nora do Lula envolvida no roubo do MEC, e aí nós temos agora o senador do Lula envolvido, o número 2 do INSS do Lula acabou de ser preso, o número 1 foi preso também, o governo do Lula inteiro virou uma quadrilha para assaltar velhinhos do Brasil e agora o mundo sabe disso. O que o Flávio Dino decide fazer no dia seguinte? Primeiro, o Everton Rocha, esse senador que está envolvido no esquema do INSS, esse senador que só não foi preso porque o PGR negou, porque a Polícia Federal pediu a prisão dele, eles haviam provas necessárias para prender o cara, mas a PGR, o Paulo Gonet, protegeu. Esse senador é do Maranhão, ele é parceiro do Flávio Dino. Escuta isso aqui, isso é um detalhe importantíssimo. Ele é um parceiro, ele faz parte do grupo do Flávio Dino, entendeu? No dia seguinte à operação, que escancara que o governo está assaltando os velhinhos, o Flávio Dino decide fazer busca e apreensão na casa do Jordi e do líder do PL, o Sóstenes. Por quê? Porque eles estão envolvidos no esquema de roubo bilionário dos velhinhos? Não. De acordo com o relatório fabricado pela turma do Flávio Dino, eles estavam desviando dinheiro da cota parlamentar do aluguel de um carro de 4 mil reais. 4 mil reais. Acharam na casa do Sóstenes 400 mil reais. Vamos explicar rapidamente. O Sóstenes disse, e ele vai apresentar a prova, o contrato de compra e venda, ele vendeu um imóvel alguns dias atrás e o comprador quis pagar com dinheiro. Ele tem toda a documentação, inclusive está na declaração do imposto de renda. Toda a documentação ele vai apresentar. Movimentação do assessor dele. O assessor dele não tem apenas a renda como assessor. O assessor dele tem uma distribuidora de bebidas e algum outro negócio, que é um comércio. E no comércio se movimenta muito, mas o lucro é baixo. Então eles pegaram a movimentação de vários CPFs e CNPJs dessa pessoa para jogar um número alto para dar essa impressão da narrativa de que tem alguma coisa errada acontecendo. O contrato do aluguel do carro, o período total do contrato é 196 mil reais. Como que ele pode ter desviado 400 mil num contrato de 196 mil reais? Entenda-se de uma vez, o que está acontecendo é um cabo de guerra. É o Flávio Dino mandando um recado para o André Mendonça, que é o seguinte: se você continuar fazendo busca e apreensão e mostrando para o Brasil os crimes dos meus amigos, eu vou inventar crimes contra os seus. E você sabe, André Mendonça, eu não tenho escrúpulos, não é não? É isso sim que eles são. Olha como eles condenaram o Felipe Martins, o Bolsonaro e várias outras pessoas do 8 de janeiro. Eles estão ali no domínio daquela turma, onde está lá Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Zanin e Carmen Lúcia. Então aquela turma é conhecida como pelotão de fuzilamento. Qualquer inquérito que é aberto ali, ele não está preocupado em procurar evidências, ele está preocupado em destruir reputações. Flávio Dino está fazendo um cabo de guerra com o André Mendonça. André Mendonça, se você continuar investigando e prendendo esse pessoal aí do governo e mostrando para o Brasil que essa quadrilha roubou os velhinhos, eu vou ser obrigado a inventar crimes contra os seus amigos, contra o povo de direita, e nós vamos ver quem é que vai vencer. O que está acontecendo, gente, é que deputados federais estão sendo usados como peões numa guerra entre um ministro do STF que quer desvendar a maior escândalo de corrupção que o Brasil já viu, que é o André Mendonça, e o outro que quer proteger os membros desse escândalo. Quer proteger o filho do Lula, quer proteger o filho do Careca, que foi preso também, o Careca, os membros do grupo do Lula, todos.
Por que que até agora eu não vi no Jornal Nacional o escândalo? Eu quero ver se o Fantástico vai falar sobre isso. A fala da socialite, aquela lá que eu esqueci o nome dela, que admite que pegava 300 mil reais para passar pro filho do rapaz, que é o Lulinha. O filho do Lula vai ser preso. Há provas de que ele pode ser preso. Há provas mais do que suficientes para prender ele. Só que o Flávio Dino tá fazendo um recado, gente. O recado é, se você prender ele, eu vou prender os seus. Olha o que virou a nossa Suprema Corte. Quando o ministro da nossa Suprema Corte decide realmente fazer uma investigação real contra um escândalo de corrupção do mais perverso do Brasil, da história do nosso país, contra os velhinhos, contra os aposentados, tem um outro ministro que, para sair em defesa desse pessoal, começa a prender e fazer busca e pressão em pessoas inocentes. Hoje é aniversário da filha do Jordi. Eu fui indiciado alguns dias atrás. Sabe por que eu fui indiciado? Deixa eu te explicar. A minha vida está sendo usada como um peão nesse tabuleiro da briga para defender o roubo do INSS. Então é isso. Eu sinto muito que isso esteja acontecendo com o Sócrates, com o Carlos Jordi. Sim, e muitas outras pessoas sofrerão nas mãos desse grupo que quer proteger a quadrilha, usando justamente as pessoas inocentes no sentido de reféns. Ó, se você for contra meus bandidos aí de favorito, eu vou inventar crime contra os seus amigos. É isso que virou a Suprema Corte Brasileira. A vontade deles é que a gente pare. Nós não vamos parar, vamos continuar falando. Ano que vem a gente vai ter que ir para as ruas, a gente vai ter que arregaçar as mangas, fazer maioria no Senado, porque sinceramente não dá mais. O Brasil já passou a Venezuela e foi para a Coreia do Norte. Então é isso, um abraço para vocês. O que o deputado Gustavo Gayer expôs não é exagero, não é teoria da conspiração e muito menos narrativa. O que ele faz é ligar pontos que o sistema faz de tudo para que o brasileiro comum não enxergue. Estamos diante de um dos episódios mais graves da história recente do país, porque envolve corrupção, poder institucional e principalmente perseguição política seletiva. Primeiro, é preciso entender a gravidade do escândalo do INSS. Não estamos falando de desvios técnicos ou erros administrativos. Estamos falando de um esquema que atingiu diretamente aposentados e idosos, pessoas que trabalharam a vida inteira e dependem desse dinheiro para sobreviver. Quando um governo permite, acoberta ou se envolve em um esquema desse tipo, não é apenas corrupção, é perversidade. Gustavo Gayer aponta algo central. Há documentos, conversas, valores e operações policiais. Isso tira qualquer discussão do campo da opinião e coloca no campo dos fatos investigados, quando surgem mensagens de WhatsApp, quando o sigilo é quebrado e quando intermediários admitem movimentações financeiras, não estamos mais diante de suposições. Estamos diante de indícios robustos que precisam ser tratados com seriedade. E é nesse ponto que a situação se torna ainda mais escandalosa. O nome do filho do presidente da República aparece nesse contexto. Independentemente de quem seja o pai, ninguém está acima da lei. Quando um familiar direto do chefe do executivo surge ligado a um esquema dessa magnitude, o mínimo que se espera é investigação profunda, transparente e isenta. Qualquer tentativa de minimizar isso é uma afronta à inteligência da população. Ao mesmo tempo, Gayer escancara a atuação de operadores políticos ligados ao governo e a proteção institucional que alguns parecem receber. A Polícia Federal pede prisão, apresenta elementos e a PGR barra. Não se trata de acusar sem provas, mas de questionar legitimamente. Por que barrar? Por que proteger? Quando essas decisões beneficiam aliados políticos, o cheiro de seletividade se torna inevitável. O contraste que ele apresenta é talvez o ponto mais didático de todo o discurso. De um lado, um escândalo bilionário envolvendo aposentados. Do outro, uma operação de busca e apreensão contra deputados da direita por valores irrisórios, como um contrato de aluguel de veículo. Isso não é coincidência. Isso é desproporção gritante. Isso é uso do aparato estatal para intimidar e criar narrativa. Gayer deixa claro que a explicação sobre dinheiro encontrado, movimentações financeiras e contratos existe, é documentada e declarada. Dinheiro em espécie não é crime. Venda de imóvel não é crime. Ter atividade comercial paralela não é crime. Crime é não conseguir explicar a origem dos recursos. E nesse caso, a explicação existe. Ainda assim, a máquina é acionada. É aqui que entra a tese central do deputado. O que estamos assistindo é um verdadeiro cabo de guerra dentro das instituições. De um lado, um ministro do STF que permite que investigações avancem e escancarem um escândalo que atinge o coração do governo. Do outro, um ministro que reage, retaliando politicamente, mirando aliados do campo oposto. Não é justiça, é poder.
Quando Gustavo Gayer fala em perseguição, ele não fala no vazio. Ele lembra o padrão já visto em outros episódios, como o 8 de janeiro, onde inquéritos parecem nascer com sentença pronta. A lógica deixa de ser investigar para descobrir e passa a ser investigar para destruir. Reputações são moídas, famílias são atingidas e o recado é claro: quem enfrenta o sistema paga o preço. O silêncio da grande mídia diante de tudo isso é ensurdecedor. Se esse escândalo envolvesse nomes da direita, seria manchete diária, editorial indignado e cobertura incessante. Mas como envolve o governo e seus aliados, reina a omissão. Isso não é jornalismo, é militância disfarçada. Por fim, Gayer toca no ponto mais preocupante. Quando ministros da Suprema Corte passam a agir como atores políticos, o cidadão comum vira refém. Deputados viram peões. A lei deixa de ser um escudo e vira uma arma. E quando isso acontece, não há democracia saudável que sobreviva. O alerta dele é claro e necessário. Se a sociedade se calar, o sistema avança. Se a oposição recuar, a perseguição se intensifica. Falar, denunciar e expor passa a ser um dever cívico. Não se trata mais de esquerda ou direita. Trata-se de justiça, liberdade e do futuro do país. O que Gustavo Gayer fez foi dizer em voz alta o que muitos veem, mas poucos têm coragem de afirmar. O Brasil vive um momento em que o poder está sendo usado para proteger aliados e esmagar adversários. E aceitar isso em silêncio é permitir que esse modelo se consolide. E é exatamente por isso que esse episódio não pode ser tratado como mais uma crise política. O que está em jogo aqui é o próprio funcionamento das instituições. Quando a lei passa a ser aplicada de forma seletiva, quando investigações avançam ou recuam de acordo com quem é o alvo, a democracia deixa de ser um regime de regras e passa a ser um regime de conveniências. Gustavo Gayer deixa claro que o recado enviado pelo sistema é simples e assustador. Se você ousar expor os crimes dos aliados do poder, haverá retaliação. Não importa se você é deputado, assessor ou cidadão comum. O objetivo não é necessariamente condenar, mas intimidar, criar medo, fazer com que outros pensem duas vezes antes de denunciar. Isso explica por que deputados estão sendo usados como peões nesse tabuleiro. Não porque sejam culpados, mas porque precisam servir de exemplo. A mensagem é pedagógica. Olhem o que acontece com quem enfrenta o sistema. Trata-se de uma estratégia clássica de regimes autoritários, onde a força do Estado não é usada para proteger o povo, mas para preservar quem manda. O que está em jogo não é um nome, um partido ou uma eleição. É o futuro de um país onde a lei precisa valer para todos ou não valerá para ninguém. E ignorar esse alerta hoje é aceitar viver amanhã sob um sistema onde a justiça serve apenas aos amigos do poder. Agora quero que você deixe sua opinião. Você concorda com Gustavo Gayer?